Sofreu um golpe pelo Pix? Conheça seus direitos e saiba como proceder. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você está no canal Conversa Legal, o canal em que tratamos de assuntos variados, sempre analisados do ponto de vista jurídico. Porque lembre-se, quem sabe seu direito sabe mais. Eu sou Augusto, eu sou advogado e venho aqui falar novamente sobre essa questão do Pix, que está dando margem para diversos tipos de crime que estão acontecendo. Bom, existem muitas variáveis sobre esse tema, mas de um modo geral, para que você tenha uma noção geral e entenda seus direitos. Como funciona o golpe Pix? Você tem, geralmente então, a ocorrência de uma transferência bancária que é feita seja pela própria vítima, sob a coação de uma violência, de uma arma, ou seja por um bandido que faz essa operação. Então você tem a transferência de um valor de um banco A que vai para um outro banco B, geralmente para uma conta de um laranja. Por que um laranja? Porque geralmente não é aquele titular, o golpista. Não é a conta do próprio estelionatário, do bandido. Geralmente é uma conta de terceiro, uma conta de passagem, que recebe o valor, que geralmente é sacado muito rapidamente pelo bandido. Então a transferência é feita, vai para outro banco, o golpista recebe lá o laranja e saca o dinheiro. Esse é o padrão geral que tem acontecido. Se você foi vítima de uma situação dessa, provavelmente ou você esteve sob a violência de um assalto, de um roubo, de um sequestro relâmpago, ou seja, você esteve sob a coação de uma possível violência, ou você teve a sua conta clonada, hackeada, onde o próprio bandido fez essa operação. De qualquer maneira, se você passou por isso, primeiramente você tem que comunicar o seu banco o mais rápido possível. Informe o seu banco, notifique o que aconteceu, explique o que aconteceu, para que o seu banco, talvez, se você tiver sorte, para que haja tempo do seu banco informar aquele outro banco beneficiário, para que aquele banco bloqueie aquele valor que foi recebido pelo laranja, para que fique bloqueado. Claro que isso é difícil de acontecer, mas o que você precisa ter em mente é o seguinte: comunique o seu banco o mais rápido possível, assim que você tiver conhecimento da ocorrência. Provavelmente o seu banco vai pedir para você fazer um boletim de ocorrência, que você pode fazer numa delegacia de polícia ou até mesmo online. E entenda uma coisa, muito importante: aquilo que você contou para o seu banco primeiramente é o que você deve narrar no boletim de ocorrência e é a versão que você vai ter que sustentar até o final. Certo? Eu digo isso porque tem pessoas que contam uma história num boletim de ocorrência e depois ela vem com uma outra versão. Não faça isso, porque se você agir dessa maneira, provavelmente você não vai conseguir êxito nenhum na tentativa de recuperar o seu dinheiro novamente. Então a primeira versão que você narrar ao banco deve ser a versão que você vai escrever, vai informar no boletim de ocorrência e a versão que você vai sustentar até o final. Então, novamente, informe o seu banco, ele vai te pedir um boletim de ocorrência que você fará, narrando o que aconteceu. Novamente, você vai ter que informar o seu banco, que vai pedir a cópia desse boletim de ocorrência, você vai enviar isso para eles, e isso vai para uma análise. A análise dos bancos é subjetiva, é cheia de critérios que a gente também não compreende muito bem, são critérios internos, como eles mesmos falam. Acompanhe junto ao banco, fale no saque, anote o protocolo, anote dia e horário da ligação, fale na ouvidoria. Se possível, fale também no Banco Central, que tem o contato na internet, você acha o contato. Em último caso, você pode chegar até o PROCON da sua cidade. Por exemplo, aqui eu falo de São Paulo, então nós temos aqui o PROCON São Paulo. Então esse é o caminho que você vai percorrer. Banco, repetindo, banco, você vai falar com saque, ouvidoria, Bacen e pode chegar até o PROCON. Até aí é onde você vai chegar administrativamente. Até aí é onde você chega sem precisar entrar na esfera judicial. Então pode ser que, a depender do caso, que seguindo esse passo a passo que eu expliquei, você consiga
a resolução do seu problema e pode ser até que você consiga o ressarcimento do seu valor, seguindo esse passo a passo que eu informei. Caso você chegue até esse ponto que eu mencionei, de notificação PROCON, e você não tenha conseguido resolver o seu problema, pode ser o caso de você ter que seguir para a esfera judicial, que é a esfera de um processo. E aí vale uma observação. Qual a diferença do PROCON para uma questão judicial? O PROCON, ele acompanha, ele intermedia ali a situação, ele tenta conciliar as partes, ele dá um parecer, mas o PROCON ele não tem o poder de obrigar aquela empresa a te ressarcir, por exemplo. O PROCON não tem esse poder, por exemplo, de obrigar o banco a te ressarcir. Ele pode tentar conciliar, ele chama o banco, ele notifica, ele dá um parecer. Ele tenta aproximar as partes numa conciliação, mas ele não tem o poder coercitivo de obrigar a indenizar. Esse poder só quem tem é a esfera judicial, que aí demanda a necessidade de um processo. Então, se você chegou nesse ponto que eu mencionei e você não conseguiu resolver o seu problema, avalie junto a um especialista, um advogado, de preferência, se é o caso de você ingressar com uma ação judicial. E aí tem que ser analisadas muitas variáveis, não tenho aqui um parecer absoluto de dizer, vou entrar com uma ação e vou conseguir recuperar meu dinheiro. Não tenho como afirmar isso. Tem muitas variáveis e cada caso tem que ser analisado separadamente, porque cada detalhe faz diferença. Muito importante que eu vou passar agora. Mas antes de eu chegar nesse ponto, faça sua inscrição agora, caso você ainda não seja inscrito. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, que é muito importante para nós. Faça isso agora. Retomando, se você tiver de ir para a esfera judicial, você precisa entender o seguinte: já estão tendo processos nesse sentido, essas questões já estão chegando, e como é que o judiciário está se posicionando até agora? Inicialmente, eu digo inicialmente porque é o que eu falei, é um tema polêmico, é um tema novo, que está tendo muitas alterações e mudanças, mas inicialmente os processos têm sido julgados na seguinte linha de raciocínio. Tem-se entendido que quando a própria pessoa faz a operação, ela logou ali com seu login e senha e fez a transferência, tem-se entendido inicialmente que o banco não seria obrigado a ressarcir o valor. Por outro lado, nos casos em que a conta foi hackeada, clonada, invadida pelo bandido, nesses casos que houve uma falha de segurança, o banco está sendo condenado a ressarcir os valores. Então você entendeu as duas situações diferentes. Porém, já tem um novo entendimento muito favorável ao consumidor, muito interessante. É um entendimento que partiu do PROCON de São Paulo e bastante favorável ao consumidor. O entendimento diz que nesses casos de golpes PIX, os bancos possuem responsabilidade objetiva em relação àquela situação, no dever de ressarcir o cliente, na medida em que o banco beneficiário ele mantém uma conta de um laranja. Então o entendimento é no seguinte sentido: como aquele banco mantém a conta de um laranja de uma pessoa sem um cadastro correto, que não apresentou documentos corretos à instituição. Então, como o banco mantém uma conta aberta dessa maneira e ainda possibilita a pessoa receber um valor oriundo de um crime e sacar rapidamente, que é o que acontece, a pessoa saca o valor rapidamente. Então, tem esse entendimento de que o banco, especialmente o banco beneficiário que recebeu o valor, ele tem responsabilidade por aquilo. Porque se ele mantém a conta de um laranja, que ele não verificou cadastro, que ele não verificou documento, ele é responsável. E mais responsável quando ele permite que aquela pessoa receba o valor e dissipe aquele valor rapidamente, saque ou transfira. Então nós já temos esse entendimento que partiu do PROCON São Paulo, que é muito interessante, no sentido de responsabilizar os bancos, especialmente o que recebeu o valor e especialmente quando ele mantém a conta de um laranja de um criminoso. Isso é muito interessante, é uma tese muito boa
Vamos aguardar como isso será resolvido, como esses casos serão julgados. Mas é bom você ter esse entendimento, esse conhecimento, caso você venha a precisar. Na minha opinião pessoal, tendo em vista a alta da criminalidade, tudo que vem acontecendo em relação ao Pix, para mim, esse sistema tinha que ser suspenso temporariamente, pelo menos por uns 6 meses, ficar suspenso o Pix, para que os bancos consigam rever, para que os bancos pudessem rever suas políticas de segurança, seus sistemas, suas bases de informações e até mesmo o poder público, para que houvesse tempo deles reajustar as suas políticas de segurança. Seria o mais viável. Como isso não deve acontecer, os bancos não devem suspender o Pix, então eu entendo que sim, eles têm responsabilidade pelas operações eletrônicas que estão acontecendo, por esses golpes. Repito, especialmente quando se trata de uma conta de laranja, com cadastro falso, informações falsas, falta de documento, em que a pessoa recebe o valor e some com o valor, o bandido. Então o banco possui responsabilidade. Esse é meu entendimento. E agora umas dicas gerais de segurança para você. Reduza seus limites Pix. Reduza junto ao seu banco, no seu aplicativo, no seu internet banking. Se você precisar fazer um pagamento maior, volte a utilizar o DOC, volte a utilizar a TED. Evite manter valores altos na conta corrente. Oculte seus investimentos no aplicativo. Se você tiver investimentos, oculte lá investimentos, limites. Novamente, evite manter valores altos na sua conta corrente. Se você sai muito na rua com celular, com seus aplicativos, talvez avalie a possibilidade de você desinstalar o seu aplicativo do banco do celular e fazer as operações apenas de casa, num outro aparelho ou mesmo pelo notebook, pelo computador, que é o que eu tenho feito, por exemplo. Eu agora só tenho acessado minhas contas pelo meu computador pessoal, desinstalei o aplicativo do banco do celular. Então avalie tudo isso, espero que você não passe por esse tipo de problema de sofrer um golpe Pix, mas se acontecer, você deve conhecer seus direitos. Coloque em prática aqui o que eu expliquei, siga o passo a passo, entenda até onde você consegue chegar e avalie, se for o caso de seu problema não for resolvido, se você tiver que ir para a esfera judicial, avalie bem, converse com um advogado, com um profissional especializado. Embora a verdade é que para ações de até 20 salários mínimos, você mesmo consegue entrar com uma ação sem advogado, no juizado especial civil. Você tem essa autonomia para esses pequenos casos, mas mesmo nesses casos, a depender da situação, vale a pena sim você ter o suporte de um profissional, porque o advogado ele tem habilidade em lidar com o processo, ele vai saber a melhor maneira de conduzir, ele vai conhecer as teses importantes para o caso. Por exemplo, aqui eu mencionei 1 ou 2 teses, mas tem várias outras que podem ser aplicadas. E se eu puder te ajudar de alguma maneira, aqui embaixo segue nossos contatos, aqui tem nossos telefones, e-mail, redes sociais. Se pudermos ajudar, aqui estão os contatos, fale conosco. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha o Pix um sistema seguro, uma forma de pagamento seguro? Você entende que os bancos têm responsabilidade por esse tipo de situação que está acontecendo, esse tipo de crime? Quero ouvir a sua opinião. Ressaltando novamente por fim, pessoal, que não existe aqui ainda um parecer absoluto, uma resposta absoluta. Ninguém tem. Cada caso tem que ser analisado separadamente, tem que ser avaliado de acordo com suas características, suas peculiaridades. Certo? Ficamos por aqui, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!